Disciplina Transculturalidades e Educação. Esse é o módulo 2 da disciplina e ele é subdividido em 2 unidades. Vamos, então, iniciar a apresentação da primeira unidade do módulo 2. O título da unidade: Transculturalidade em diferentes contextos sociais, culturais e linguísticos. É um título bem abrangente, mas já sinaliza alguns caminhos, né, por quais vamos transitar durante a exposição, alguns roteiros que foram escolhidos, tá? Ponto de partida. Para abordar a transculturalidade em diferentes contextos sociais, culturais e linguísticos, vamos adotar as seguintes premissas. A linguagem, enquanto produto da cultura, interfere diretamente nas construções identitárias, na medida em que oferece referências para um determinado grupo elabore e ressignifique a sua identidade. Segunda premissa, as relações entre culturas distintas podem resultar em experiências de valorização ou desvalorização da pluralidade linguística. Então, dentro da ideia do que são premissas, né, elas poderiam ser testadas em qualquer contexto, em qualquer local, e em se tratando de fenômenos linguísticos, eu entendo que essas duas podem se sustentar enquanto premissas, e vamos acompanhar na reflexão. Problema 1. O que define a importância de uma língua? Para iniciar a reflexão sobre esse problema, eu inseri nesse slide um mapa, que é um mapa da distribuição das línguas nativas na Iberoamérica. Abaixo a referência para consulta do site. Percebo que esse mapa comete um erro, né, ao não inserir os países da América Central, que são países falantes, né, do idioma espanhol e que entrariam dentro dessa ideia de Iberoamérica, né, e obviamente, países como, por exemplo, o México, que tem uma acentuada população de ascendência nativa, né. Então, esse tipo de limitações e erros dos materiais didáticos acontecem, eu não vou excluí-lo daqui, fica como provocação para pensar quantas línguas nativas ainda existem na América e qual a situação delas e como elas são contempladas ou não pelos sistemas de ensino. Isso são algumas coisas que vamos abordar na sequência, né, da exposição. Respondendo à pergunta que eu mesmo formulei, uma pergunta um tanto complexa, mas para prosseguir na reflexão, a gente precisa enfrentá-la. Então, o que define a importância de uma língua? Na minha opinião, a priori, todas as línguas são importantes, porque possuem elementos identitários e porque possibilitam a transmissão de saberes ecológicos, conhecimentos técnicos, crenças religiosas, valores e memórias compartilhados pelos seus usuários. Aqui não se deve pensar que a importância de uma língua está no número de pessoas que a usam, né, no número de pessoas que estão falantes de determinado idioma. É um critério de interpretação, sim, mas eu estou apontando uma outra perspectiva, tá? Apesar, então, dessa ideia que eu sustento de que todas as línguas são importantes, né, na dinâmica social, fatores diversos contestam, né, e criam situações de hierarquias linguísticas. Dentre esses fatores, eu listei alguns. O status político da língua, se ela é ou não uma língua reconhecida como oficial por um determinado país, sua maior ou menor circulação na indústria cultural, entenda-se se ela está presente na literatura, no cinema, na música, e se ela, então, se apresenta e se consome enquanto produto cultural. As condições socioeconômicas dos seus usuários também impactam, né, nessa hierarquia linguística. A presença ou ausência de determinada língua no currículo escolar, e temos o caso recente do Brasil, né, que na última reforma da BNCC se inseriu o espanhol como disciplina obrigatória, né, a língua espanhola. Na versão anterior ele não estava. Então, esses pequenos ajustes curriculares também sinalizam uma valorização ou uma depreciação de determinada língua. E os preconceitos linguísticos, né? Preconceitos linguísticos em relação a
influências de nativos, né, dialetos nativos no idioma, preconceitos linguísticos em relação a pessoas com uma escolaridade mais baixa e que cometem erros dentro do que se considera a fala normal, culta da língua portuguesa. Enfim, esses são... e também podemos falar aqui daquela ideia do Michel de Certeau de cultura popular e cultura erudita, né, preconceitos contra as línguas faladas pelas camadas mais pobres da sociedade. Dentre outros, esses conjuntos de fatores produzem a equivocada ideia de que algumas línguas são mais importantes. Eu deixo a lista como uma resposta parcial para a pergunta que eu fiz e como uma pista para quem quiser refletir e avançar no assunto. Um pouco de dialética para pensar as contradições do ensino de línguas, né? Então, ao mesmo tempo que existe um movimento de homogeneização linguística via expansão de determinadas línguas e silenciamento de outras, né? Existe também um movimento que poderia ser chamado de resistência, né? Que é um movimento de valorização da pluralidade linguística via ensino de línguas minoritárias e desconstrução de preconceitos linguísticos. Bom, esses dois movimentos, né, eles coexistem em determinadas conjunturas históricas, um é mais forte do que o outro, e eles disputam espaço no currículo escolar, na agenda política dos estados nacionais também, e também estão disputando espaço dentro da academia, né, na agenda de pesquisa da área de linguísticas e da área de ensino de línguas. Para provocar um pouco a reflexão sobre o futuro, né, das línguas nativas na América, eu inseri no jogo de slide, né, esse vídeo bem curto, e vamos rodá-lo e tentar conectar com o conteúdo dele. O vídeo que assistimos, ele é uma provocação, né, sobre o movimento de resistência dos povos indígenas, né, à opressão, à desvalorização das suas línguas, e é uma parte daquela dialética que eu apontei no slide anterior, em que existem movimentos sociais, culturais e também políticas, né, políticas de educação, que buscam a valorização da pluralidade e que se preocupam com o futuro das línguas minoritárias, né? Em alguns países, essas políticas são mais consistentes, em outras são incipientes ainda, e há países onde elas não existem, né? Neste nosso módulo de aula, eu escolhi 2 países para pensar a questão do ensino de línguas, mas dentro de uma perspectiva mais ampla, do ensino escolar para os indígenas, né, para os povos originários. Então, os 2 países que vamos conversar um pouco é o México e o Brasil. Nesse primeiro momento, vamos falar de educação escolar indígena no México, e organizei uma pequena linha do tempo, né, muito sucinta, mas com alguns pontos em que será possível observar como os povos nativos foram sendo incorporados ao sistema de ensino escolar, que no primeiro momento é um sistema de ensino escolar colonial, né? Depois, a partir da independência, um sistema de ensino nacional mexicano.
Então, o período colonial de 1521 a 1810, né, existiam escolas onde os indígenas poderiam estudar, não eram escolas exclusivas para nativos, né, então eles estavam sendo incorporados, e poderia-se usar também a palavra aculturados, né, nos colégios, especialmente nos colégios jesuítas. E aqui é importante pontuar, então, que desde o primeiro momento, o sistema de ensino que os espanhóis introduzem na região do México, ele tinha uma finalidade de fazer alianças com elites, né, as elites antigas e nativas do México. Então, não era uma escola para não era qualquer mexicano que frequentava esses colégios jesuítas. Geralmente eram crianças e jovens de famílias da antiga nobreza mexicana, né, na antiga nobreza azteca. Prosseguindo, ou de outras etnias, né, que também tiveram importância ali no contexto da conquista. Há um período longo, né, de imposição da cultura de matriz espanhola sobre os povos nativos mexicanos, e imposição em vários sentidos, né, não só linguística aqui falando, também estamos pensando na questão da ocupação das terras e na imposição da moeda, enfim, na perseguição das práticas religiosas que eram consideradas pagãs, imposições culturais diversas, né? A partir da Revolução Mexicana, e que dá um protagonismo enorme aos povos de ascendência indígena no México, né? O governo do Estado Nacional Mexicano muda um pouco a sua relação com os povos originários, né? E muda em vários sentidos, né? Um deles ele tenta criar uma política educacional mais compatível, mais acessível para esses grupos. E aí, então, nós temos, né, já no período de 1920 a 1940, durante o governo de Lázaro Cárdenas, a atuação do Departamento de Educação e Cultura Indígena, né, que vai criar escolas rurais e tentar atrair crianças e jovens de comunidades nativas. Então, interiorizar as escolas era uma das políticas, mas também escolher lideranças jovens que dominavam os idiomas nativos. Então, o aparelho nacional mexicano, já nas décadas de 20, 30, 40, percebe que ele precisa dessa conexão, ele precisa de mediadores linguísticos, né, para poder fazer uma escola acessível aos nativos e os seus descendentes. Então, essa é a conjuntura da primeira metade do século, ali a criação do Instituto Nacional Indigenista, que começa a desenhar políticas mais elaboradas, que começa já a pensar em currículos, em materiais didáticos, e também discutir o papel do indígena na construção da imagem do Estado Nacional Mexicano, né? O Instituto Nacional Indigenista, com uma presença forte de antropólogos, vai fazer contribuições importantes, né, para a escola mexicana ter marcas mais fortes das comunidades nativas, mas ainda uma escola nacionalista, né, com aquela ideia com aquela ambiguidade, homogeneizar e contemplar diversidades, né, uma ambiguidade do sistema de ensino. Prosseguindo, então, em 1977, a Aliança Nacional de Profissionais Indígenas Bilíngues é uma organização civil que foi muito ativa na discussão do problema da exclusão escolar dos nativos, né? E aí o Estado mexicano, de novo, repensa suas políticas, a questão de alfabetizar no idioma nativo, né, e não no espanhol, e vai se chegando a uma conjuntura mais atual, 1993, a promulgação da Lei Geral de Educação, dentro da qual existe já uma preocupação bem definida com os povos nativos e as suas particularidades educacionais. Em 1995, o assunto é reafirmado no Programa de Desenvolvimento Educativo do Estado mexicano, e 2003 poderia-se dizer que é o ápice desse movimento de aprimoramento do sistema
político educacional mexicano com a Lei General de Direitos Linguísticos de los Pueblos Indígenas. Aqui, uma lei centrada no direito da persistência, da continuidade, da preservação dos idiomas, né, dos povos originários. Acho importante pontuar que no México é muito recorrente também a expressão povos indígenas, né? No Brasil existe uma crítica quando o professor, o pesquisador fala em povos indígenas. Eu, pessoalmente, não concordo com esse radicalismo, né? Como se o sujeito fosse mais ou menos preocupado com a temática porque usa povos originários ou usa povos indígenas. Aí não parece que seja um grande avanço na abordagem do assunto. Então, vejam que o documento de 2003 é super importante para desenhar uma política pública mexicana de educação pautada na diversidade, e a partir dessa lei de 2003 se organizam as chamadas universidades interculturais, né, que são universidades que têm como prioridade o ensino de profissões acadêmicas, né, em línguas nativas, e que são universidades preocupadas com pautas culturais de determinadas comunidades indígenas, né? Aqui a gente não está falando de um sistema de universidades interculturais que está presente em todo o México. Ele é muito mais acentuado em determinados estados, né? Essas universidades interculturais, Chiapas, por exemplo, é um estado que tem uma rede de universidades interculturais muito importante e já se consolidou como um centro de referência para a construção de currículos acadêmicos baseados em idiomas indígenas e em pautas relevantes para essas comunidades. E gostaria de fazer uma observação de que o Brasil tem buscado no México, digamos, ideias, né, para a ampliação do acesso aos povos indígenas brasileiros ao ensino superior. Então, existe nesse exato momento, está trabalhando um GT nacional, né, convocado pelo presidente da República, para discutir a possibilidade de criação de universidades indígenas, né? O MEC está presente e outras instituições. E lideranças indígenas também participando do movimento. Mas aí o Brasil ainda não encontrou o seu modelo. O México encontrou em 2003. Segundo Ditzel e Cortés, as universidades interculturais surgiram com uma dupla missão. Por um lado, uma missão quantitativa, de aumentar a cobertura do ensino superior para regiões rurais. Por outro, uma missão qualitativa, de oferecer uma graduação alternativa, não convencional e não urbanocêntrica, por meio de cursos que sejam cultural e linguisticamente relevantes em seus respectivos contextos. Então, essa é uma síntese do que são as universidades interculturais atualmente existentes no México, e já com 20 anos de funcionamento, já se pode, inclusive, avaliar os seus resultados. Agora sim, avançando, né, para a educação escolar indígena no Brasil. E, reitero, vamos tratar de questões linguísticas, mas dentro de um sistema educacional mais amplo. O histórico, né, da educação escolar indígena no Brasil também tem um antecedente do período colonial, mas aqui, para fins de organização didática, me concentrei no período republicano. Então, no período republicano, nós temos a criação do SPI, né, que originalmente era Serviço de Proteção aos Trabalhadores Nacionais e Indígenas, e num determinado momento tornou-se o Serviço de Proteção Indígena. E ele tinha como prática a criação de aldeias e a introdução ali de núcleos escolares dentro dessas aldeias, e também a inserção, o envolvimento dos indígenas aldeados em práticas consideradas produtivas pelo Estado Nacional, né? Entenda-se extrativismo vegetal, agricultura, pecuária, enfim, eram
as aldeias eram uma espécie de laboratório para a inserção dos indígenas aldeados dentro de um sistema produtivo que o Estado Nacional considerava adequado. E nessas aldeias, o ensino era em língua portuguesa. Então, ali há uma experiência, o erro verbal, ali houve uma experiência de aculturação, realmente, baseada no ensino da língua portuguesa para indígenas, e o modelo escolar em si, né, impactava também na vida desses povos indígenas, porque o sistema de trabalho dessas comunidades não tem a mesma lógica do calendário das nossas sociedades de matriz ocidental, né? Esses grupos possuíam uma outra rotina de períodos de caça, períodos de migração, períodos de cultivo, períodos de rituais religiosos, onde eles não se envolviam com outras comunidades. E tudo isso foi uma grande, usando a expressão de Bourdieu, uma grande violência simbólica, né, que o Estado Nacional fez ao interferir na educação dessas comunidades, sob pretextos de civilizá-los, incorporá-los ao Estado Nacional, protegê-los, inclusive. A tutela é um elemento central na construção da relação jurídica entre o Estado Nacional brasileiro e os indígenas. Então, essa educação escolar indígena do SPI, ela vai ter digamos, uma continuidade no Estatuto do Índio. Obviamente, mudou a instituição, né, nesse intervalo de tempo. O Estatuto do Índio, promulgado em 1973, ele já está dentro da estrutura da FUNAI, como uma instituição responsável pela tutela, e o que nos interessa para fins linguísticos é que o Estatuto do Índio assegurava o direito de alfabetização no idioma nativo. Então, o regime civil militar brasileiro cometeu diversas violências contra os povos nativos, mas no quesito da educação, ele inovou ao introduzir, né, o direito de alfabetização das crianças no idioma nativo. Obviamente, será um baita desafio em termos de formação de profissionais, elaboração de materiais didáticos, organização de currículo escolar, um desafio que não necessariamente não se encerrou ali, né, no ato da criação do Estatuto do Índio. O que nos interessa é pontuar a mudança na proposta didática, né? Essa ideia, então, de uma alfabetização no idioma nativo se reafirma, né, na Constituição de 1988, a Constituição, né, publicada já no período da Nova República, com um acréscimo importante, né? No texto constitucional existe a preocupação do Estado Nacional com a preservação das culturas nativas, né? E no Estatuto do Índio era o inverso, né? Alfabetizar no idioma nativo e como forma de acelerar a inserção deles, a incorporação à cultura nacional. Então, aqui estamos numa outra conjuntura em relação à educação escolar indígena e o seu direito de diversidade linguística. Avançando, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996, tem um item específico para a questão da educação indígena, que merece a atenção dos interessados no assunto. No próximo slide eu tenho uma citação da LDB. Em 1998, nós temos a Referência Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, que foi um documento importantíssimo, né, para a organização da educação indígena e para o aprimoramento das práticas educativas nas escolas onde a educação indígena já estava implantada, né? Em 1999, temos também o parecer 14, né, da Resolução 3 de 99, que aqui são documentos brasileiros, mas que sinalizam o mesmo movimento que estava acontecendo no México, um movimento de criação de instrumentos jurídicos para garantir a pluralidade linguística e o compromisso do Estado
com os povos originários. Uma citação, né, extraída da LDB no seu artigo 78. Vou fazer a leitura desse fragmento documental que, no meu entendimento, é muito importante aqui para o contexto. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Brasil, 1996, então, um fragmento da LDB. Vejam como o texto vai trabalhando com essa dupla estratégia, valorizar a cultura indígena e a sua diversidade linguística, mas também, no objetivo 2 aqui, né, em se garantir que eles tenham acesso aos conhecimentos técnicos e científicos de outras comunidades. Avançando, então, nesse slide, e como o slide é um material didático, ficará disponível para vocês, eu achei pertinente inserir algumas bibliografias de autores que discutem a educação escolar indígena, né? Em alguns casos, discutem no sentido amplo, e em outros, com ênfase na questão linguística, tá? São dois tipos de abordagens que podem coexistir. Bom, eu vou agora iniciar a unidade 2 do módulo 2, e essa unidade trata de espaços de aprendizagem em zonas de contato. E, sob certos aspectos, as escolas indígenas também são zonas de contato, mas para valorizar a diversidade de temas, né, dos fenômenos linguísticos, eu escolhi outros pontos aqui para abordar nesta segunda unidade. Então, nós vamos prosseguir com a questão da educação escolar indígena e do direito à diversidade linguística das comunidades nativas, mas vamos ver outras questões, né, como, por exemplo, o conceito de cybercultura e o seu impacto, né, na educação linguística. Do que falamos quando falamos em cybercultura? Segundo Francisco Rudia, cybercultura, rigorosamente falando, seria a exploração do pensamento cibernético e das suas circunstâncias. O mesmo autor afirma que o conceito serve para designar um conjunto de fenômenos cotidianos agenciados ou promovidos com o progresso das temáticas e dos seus mecanismos. Existe na bibliografia que trata da cybercultura, né, uma discussão que já tem algumas décadas, se a cybercultura é um produto da revolução tecnológica, do advento da internet, da rede mundial de computadores, ou se o inverso, se ela é produtora dessa expansão tecnológica. Então, e também podemos adotar uma posição mediadora. A cybercultura seria, ao mesmo tempo, produto de uma conjuntura tecnológica muito singular na história humana, mas também seria produtora de novas práticas de sociabilidade, novas maneiras de se construir enquanto sujeito portador de identidade, né? Lembrei agora da nossa apresentação anterior, em que conversamos sobre Stuart Hall e a morte do sujeito moderno. O sujeito moderno está morrendo nas suas identidades culturais antigas, mas se reinventando constantemente, e certamente a cybercultura é parte desse processo de reinvenção. Então, algumas interpretações que estão citadas na bibliografia, né? Eu gosto muito da interpretação do Ruth, mas também recomendo, né, a leitura desses outros autores, especialmente Primo Levi, que tem um trabalho que é de referência, escrito lá nos anos 90, sobre cybercultura. Agora, dentro dessa cybercultura, existe um nicho específico que se chama cultura digital, né?
e esse nicho e as chamadas competências gerais, né, cidadania digital, são construções, não, digamos, construções de campos, não são produtos acabados. Então, num determinado momento, surgiu a ideia de competências digitais, né, e ela surgiu nos documentos da Comissão da União Europeia de Educação e começou a ser reproduzida em outros países, em outros idiomas, mas eu quero pontuar aqui a interpretação do fenômeno, ela não está acabada, e ela é dinâmica, né? Então, podem surgir expressões novas e convém que o pesquisador faça o acompanhamento dessas expressões novas. Passando para o próximo slide, então. Cidadania digital, cyberativismo e novas formas de ensino-aprendizagem. Segundo Difere-se, o cyberativismo surgiu na década de 1990 como uma modalidade de organização e ação política direta, de base marcada pela difusão de informações na rede e com finalidade de boicotar o consumo de certos produtos ou realizar manifestações e protestos ligados aos direitos humanos, civis e ambientais. Então, temos cybercultura, que é mais amplo, e temos cyberativismo, né, que é já uma aplicação de elementos da cybercultura em prol de determinadas causas, né, aqui, determinadas pautas. E esse cyberativismo, ele merece ou não a atenção do sistema de ensino escolar? Eu deveria deixar essa provocação, eu não pretendo respondê-la aqui, porque eu acho que a finalidade de uma aula é também deixar algumas perguntas para que os estudantes possam desenvolver suas próprias reflexões, né? Cyberativismo pode ser tema de discussão de uma determinada aula, ou de ensaios práticos, ou de pesquisas, ou ele é algo que não pertence ao universo da escola? Não sei, tenho algumas opiniões, mas não vou responder. No nosso entendimento, a cidadania digital e o cyberativismo, apesar de serem fenômenos que não estão sob controle do sistema escolar, demandam uma atenção especial do respectivo sistema, sobretudo porque existe necessidade de discussão sobre o papel das tecnologias e da cybercultura no comportamento humano. Então, para você, o professor não está maluco, há uma contradição entre o que eu disse e o que eu escrevi. Eu tenho um posicionamento, compartilhei com vocês, mas na bibliografia a discussão está posta. Algumas possibilidades para incorporar a cybercultura, as competências digitais e a cidadania digital do ensino escolar. Então, aqui eu vou, de forma bem sucinta, né, listar algumas possibilidades, certamente vocês conhecem algumas, já as praticam, se não as conhecem, não as praticam, talvez seja interessante consultar, estudar esse assunto e incorporá-lo, né, nas suas práticas didáticas. Uma das formas, produzindo e usando podcast nas atividades de ensino, e essa ferramenta do podcast, ela é muito, digamos, atrativa, né, para os jovens e, de certa forma, deixa eles muito à vontade em serem os criadores do roteiro, das conversas. Obviamente, o docente não pode se omitir da responsabilidade de fixar algumas regras e fazer a avaliação do que se está produzindo, né? E das intencionalidades, obviamente, dos podcasts que são gravados. Prosseguindo, então, uma outra possibilidade, né, de contemplar a cybercultura, competências digitais, seria orientar os discentes na consulta nos bancos de dados digitais. Isso aqui parece algo relativamente simples, mas não é. Pesquisar um tema no Google e pesquisar numa plataforma acadêmica, uma base de dados do poder público, são coisas diferentes, né? Então, eu entendo que o sistema escolar pode, sim, usar uma parte do seu tempo para iniciar, ainda na educação básica, o contato dos estudantes com essas plataformas, esses bancos de dados digitais,
para desconstruir essa ideia, né, de que o Google diz tudo. O Google tem algumas pistas, mas há bancos de dados que merecem ser consultados. Então, outra possibilidade, estimulando o envolvimento dos discentes na produção de blogs, sites e aplicativos. Esses procedimentos aqui, né, a construção dos blogs e sites já não podem ser ditos como novos, né? Eles já possuem uma certa trajetória dentro do sistema de ensino. Em compensação, os aplicativos, né, para uso em aparelhos de celular, são mais recentes e podem também serem potencializados de forma didática, né? E não se fala necessariamente de você, como professor, que você tenha que criar um aplicativo. Se você conseguir e tem competência para isso, que bom. Mas se não é viável, aprender estudar alguns, digamos, aplicativos que têm potencialidade no ensino e fazer experiências com os seus alunos, né? Experienciar essas ferramentas tecnológicas com potencial didático. Outra possibilidade é divulgando atividades de ensino e pesquisa nas redes sociais. Aqui eu tenho minhas reservas quanto à questão de uso de redes como o Face e o Instagram para a divulgação de trabalhos escolares, para a divulgação, né, de atividades acadêmicas, mas tenho repensado as minhas reservas e percebo que determinados colegas, né, docentes do ensino superior, estão obtendo resultados positivos, colocando lá na rede relatos de experiência, colocando na rede convites para eventos, palestras, seminários, colocando na rede vídeos, né, que consideram importantes para a sua área de pesquisa e ensino. Enfim, eu não me considero um praticante do que eu estou apontando aqui no item 4, mas acredito que é um caminho produtivo e pretendo, num outro momento, me aprimorar nessa prática, né? Nem todos nós somos digamos, experientes no uso dessas mídias, alguns são mais reservados, não há problema nenhum, né? A questão é que se você vai fazer com os teus alunos, eles podem fazer por você, né? Depende de vocês fazerem a combinação e fixarem as metas. Então, na mesma linha, segue o uso do YouTube para incentivar o contato atual dos alunos com temas socialmente relevantes, né? Vou fazer uma observação aqui sobre o uso do YouTube, e poderia, se estivéssemos numa aula presencial, eu diria que é uma digressão, mas é uma digressão com fins didáticos. Quando se faz a transmissão simultânea, não se tem de um determinado evento, por exemplo, uma palestra, uma entrevista, não se tem necessariamente uma previsão de qual vai ser o público. E, às vezes, é até um pouco frustrante. Você está fazendo a atividade com transmissão online e você tem um público pequeno. Mas a dinâmica do acesso ao YouTube não é essa, né? É de acessos em tempos múltiplos, a partir das disponibilidades das pessoas, do interesse e tal. Então, eu há algum tempo participei de uma atividade desse tipo, a convite de uma pesquisadora amiga minha, e fiquei com essa impressão, assim, poxa, vale a pena essa nossa atividade aqui para algumas dezenas de pessoas assistirem? E hoje essa atividade tem mais de 3.000 visualizações. No universo do YouTube, onde qualquer matéria lá sobre um determinado artista, uma música nova, uma fofoca de divórcio, tem milhões de acessos, pode parecer pouco, mas é um exemplo que eu estou trazendo de que, se a nossa finalidade é envolver pessoas com questões acadêmicas, o YouTube é, sim, uma ferramenta com um grande potencial e que nós precisamos, enquanto educadores, nos aproximar. Eu
por exemplo, não tenho canal no YouTube. Eu não tenho canal no YouTube. Não tenho competência para isso, mas já estou provocado pelo efeito de multiplicador que ele apresenta. Bom, avançando, fechei a minha breve digressão, baseada numa experiência. Outros exemplos de possibilidades de incorporação das competências digitais e do cyberativismo enquanto temas da educação básica estão listados nesse slide. Realizando reuniões em ambientes virtuais, como o Google Meet ou o Zoom, dentre outros, colaborando no enfrentamento do problema das fake news, construindo espaços virtuais interativos adaptados aos interesses temáticos e a linguagem dos alunos, dentre outros. Bom, isso aqui é como receita, né? Existe a receita básica e você pode colocar outros ingredientes aí de sua preferência. Eu, seguindo o compromisso de professor da disciplina, listei alguns que eu realmente acredito que são compatíveis com os temas da cybercultura e das competências digitais. Aqui, ao término dos slides, né, estão as referências que foram trabalhadas nesta apresentação, e algumas delas estão também presentes no texto interativo. Com a exposição das referências, eu finalizo a apresentação e com a sincera expectativa de que vocês tenham aproveitado alguma das provocações e sugestões que foram apresentadas nesse momento. Muito obrigado pela atenção.